Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do sétimo ano, que hoje nós vamos estudar os fungos, importância ecológica e relações. Nas aulas passadas, nós começamos a estudar então as características gerais dos seres vivos. Começamos a falar sobre o reino. Aula passada nós estudamos o reino Monera, que inclui bactérias e algumas algas que são chamadas de fotossintetizantes. Nós, dando início a esse novo conteúdo, vamos estudar hoje os fungos. Mas o que são fungos? Engloba os fungos como cogumelos e bolores. A maioria é multicelular e todos são heterotróficos. Lembre-se que organismos heterotróficos não são capazes de produzir seu próprio alimento. Esses organismos precisam alimentar-se de outros seres vivos. Então, conforme a figura, você já deve ter observado, que representa um cogumelo. Esse cogumelo, alguns podem ser consumidos pelo ser humano, mas outros não podem ser consumidos. Mas não existe apenas os cogumelos como representantes de fungos. Existem também outros tipos, como por exemplo os bolores, né? Alguns também podem ser parasitas e ocasionar algumas doenças. Isso é o que nós vamos ver no decorrer das aulas. Quais são as características gerais dos fungos? Os fungos são seres eucarióticos, são seres unicelulares ou pluricelulares, têm presença de parede celular de quitina, são heterotróficos e aclorofilados, ou seja, não realizam fotossíntese. A digestão ela é extracorpórea e a alimentação por absorção. A substância de reserva é o glicogênio. Então, conforme vocês olham na figura, isso aí representa, no entanto, a célula de um organismo fungo. Nesse caso, eles são eucariontes, ou seja, eles têm uma célula muito bem organizada, né, com seu núcleo delimitado por uma membrana. Nós temos aí a parede celular, que é uma parede que protege a membrana plasmática, e os envoltórios que estão dentro dessa célula. Retículo endoplasmático, mitocôndria, ribossomos, dentre outras organelas que estão presentes em uma célula eucarionte. Eles podem ser tanto unicelulares como pluricelulares. E a maioria deles utiliza como reserva o próprio glicogênio, que é uma forma de açúcar presente nesses organismos. Então, como eu falei, os fungos eles podem ser unicelulares, ou seja, apresentar somente uma célula em sua composição, como também pode ser pluricelulares, ou seja, eles podem se multiplicar formando diversas células com um determinado tamanho e diversas funções diferentes, como no caso nós temos aí o bolor, né, formando-se aí no pão. É um tipo de fungo que se dá quando nós deixamos algum alimento por muito tempo. Os fungos também eles podem ser filamentosos. São formados por algumas estruturas, como por exemplo a hifa, que é uma unidade básica dos fungos filamentosos. Nós temos o micélio, que é um conjunto de hifas que formam um fungo. Nós temos as hifas septadas, são hifas com paredes transversais formadas por septos. E temos hifas não septadas, que são hifas sem septo. Então, conforme a figura aí abaixo, vocês estão vendo aí a estrutura de um cogumelo. Nessa estrutura de baixo, como se fossem raízes, na verdade é um micélio, que isso aí forma um conjunto de hifas de um fungo, que é o que ele vai fazer para poder se fixar em um substrato. E aí depois nós temos aí esse corpo de frutificação, que forma uma estrutura reprodutiva. Então nós temos aí ao lado uma célula, formando aí hifas septadas, ou seja, são divididas. Nós temos aí ao lado o micélio, que é esse talo, né, que em cima nós temos um corpo de frutificação. Isso pode ser bem observado quando nós colocamos um microscópio para poder observar, por exemplo, um pão que está cheio de bolor. Os fungos, eles têm também tipos de reprodução. Os principais tipos de reprodução são aquelas que nós já estudamos. Por exemplo, existe a reprodução do tipo assexuada e reprodução do tipo sexuada. Vocês lembram qual é a diferença de reprodução assexuada e reprodução sexuada? A reprodução assexuada não há a participação de gametas, ou seja, o indivíduo sozinho ele consegue se reproduzir sem o outro parceiro. Na reprodução sexuada tem que haver o compartilhamento de gametas. Então serão dois indivíduos diferentes que vão compartilhar gametas para formar um outro indivíduo diferente. Então, na reprodução assexuada, o principal meio é a esporulação. Esse meio de esporulação é por liberar esporos. Esses esporos vão cair aí em um substrato, como por exemplo o pão, e aí eles vão se multiplicar.
Outro meio de reprodução assexuada é o brotamento, ou seja, na célula desses fungos vão formar brotos. Esses brotos vão crescendo e vão dando origem a outros indivíduos igual ao primeiro. Então são dois tipos de reprodução assexuada, a esporulação e o brotamento. Temos também a reprodução do tipo sexuada, ou seja, nós temos aí a participação de gametas, né? Nesse caso, tem o compartilhamento de gametas. Nós temos aí, então, por exemplo, um micélio primário, N, e outro micélio primário, N, que nesse caso aí eles vão germinar, eles vão se encontrar, tendo aí uma germinação e desenvolvimento. E aí vai formar aí o chamado ascomiceto ou basidiomiceto, que são tipos de fungos, e essas hifas elas vão se tornar férteis. No caso, vai ter o dobro do número aí de cromossomos, que vai ser 2N. Essa fusão de núcleos vão formar uma coisa chamada de cariogamia, que é a fusão dos núcleos da célula N mais outra célula N, e aí vão formar um novo indivíduo, formando um corpo de frutificação, que esse fungo ele vai ser diferente dos primeiros que foram formados, porque então tem a participação de gametas diferentes. Bom, os fungos eles têm uma importância muito grande para o ecossistema, principalmente quando se fala em decomposição da matéria orgânica. Quando nós deixamos, por exemplo, um alimento lá, uma fruta, por muito tempo sobre a ação do oxigênio, sobre a ação da atmosfera, a gente pode observar que com o tempo esse alimento ele começa a ficar preto ou verde, ou seja, ele começa a apodrecer. Então isso é a decomposição da matéria orgânica, que também é importante para poder eliminar o restante aí de coisas que foram deixadas para trás. Como por exemplo, nós vimos aí, ó, essa parte mais preta, nós temos aí que ela faz parte de fungo, né, formando esse tipo, uma espécie de lodo. Está decompondo a matéria orgânica. A mesma coisa acontece com essa fruta aí ao lado. Ela está, nesse caso, ficando mais apodrecida, porque o fungo está tomando de conta. Nós temos aí também embaixo, nesse tronco de árvore, as orelhas de pau, que também é um tipo de fungo que fazem parte da decomposição dessa matéria orgânica. Os fungos também fazem relações simbióticas, ou seja, essas relações simbióticas são formas de relações ecológicas. Essa relação simbiótica ela é um tipo de relação que é necessária acontecer, porque se não acontecer, esses indivíduos eles podem morrer. Ou seja, os dois, tanto um como o outro indivíduos, eles têm que fazer esse tipo de relação. Ela tem que ser uma relação obrigatória para os dois continuarem vivos. É o caso, por exemplo, aí dos líquens. Os líquens é uma associação de algas e fungos. Eles só vão poder viver se existir essa associação do fungo juntamente com a alga, formando então esses líquens, que é o que está aí nessa estrutura da árvore. E nós temos também aí os fungos micorrízicos, que também é um tipo de associação que vai existir entre fungos aí e outros micro-organismos, né, que vai ser encontrados aí no solo, como por exemplo algumas bactérias, que nesse caso um ou outro vai fornecer alimento para eles poderem sobreviver. Então existe uma importância enorme, principalmente para o solo. Tem fungos que também são predadores, né? E esses fungos eles conseguem então decompor a matéria orgânica de uma forma que utiliza também uma relação ecológica chamada de predação. Nesse caso eles vão envolver um ser vivo e vão matar para comer esse indivíduo. Então, por exemplo, quando um fungo ele infecta, por exemplo, um animal, por exemplo, um besouro, ele vai consumir então todo o corpo desse besouro até levar ele à morte. Um dos exemplos também que nós temos com o ser humano são fungos também predadores que vão consumir a nossa matéria orgânica como nossa pele, como por exemplo aí os fungos causadores de doenças, que são fungos parasitas. Eles conseguem alcançar a nossa pele e conseguem parasitar a nossa pele. Claro que não vai ocasionar a morte, a não ser que seja muito grave, mas existe tratamentos e vamos ver já já que tipo de tratamento é esse. Bom, daí, para poder tratar o fungo, foi descoberta então a chamada penicilina. Foi descoberta pelo britânico Alexander Fleming, que descobriu a penicilina em 1928, dando ao nome científico de penicilina notato. Então, a penicilina nada mais é do que um medicamento que consegue parar o crescimento desse fungo. Então, para poder combater um fungo, é necessário então usar uma espécie de antibiótico.
Esse antibiótico, então, foi produzido aí por esse médico que conseguiu parar o crescimento tanto de reprodução sexuada como tanto assexuada como sexuada desses fungos. Um dos tipos de penicilina que mais conhecemos é a chamada bezetacil. Com certeza você já deve ter tomado aquela agulhada que causa muita dor. Aquilo ali nada mais é do que a penicilina, que vai atuar como um antibiótico muito forte para combater diversas inflamações e doenças do corpo humano, e podem combater principalmente esses fungos parasitas. Vamos agora para o exercício. Vamos ver o que você aprendeu durante essa aula. Questão número 1. Assinale a opção que não apresenta uma característica dos seres pertencentes ao reino fungi. Observe que o exercício eu peço uma opção que não apresenta uma característica. Vocês estão acostumados a sempre utilizar uma questão que apresente uma característica, mas nesse caso eu estou pedindo uma que não apresenta. Letra A. São autotróficos e realizam fotossíntese? B. Produzem antibióticos? C. São capazes de realizar a fermentação? D. Realizam decomposição da matéria orgânica? Letra E. Suas células não possuem cloroplastos. E aí, qual delas não apresenta uma característica dos seres pertencentes ao reino fungi? Resposta certa, então, é letra A. São autotróficos e realizam fotossíntese. Então, nesse caso, todas aí, a letra B está correta, produzem antibióticos, acabei de falar da penicilina. Letra C, são capazes de realizar a fermentação. Sim, fungos fazem fermentação. Realizam decomposição da matéria orgânica? Sim, nós aprendemos que os fungos eles decompõem a matéria orgânica morta. E suas células não possuem cloroplastos. Então, os fungos eles não realizam fotossíntese. Nesse caso, eles não contêm cloroplastos. Então, a letra A ela está errada quando se fala que eles são capazes de realizar fotossíntese. Então, nós sabemos que os fungos eles são heterotróficos e eles dependem de outros seres vivos para poder obter alimento. Questão número 2. Quais são as atividades de um fungo? Os fungos são úteis porque ajudam no crescimento de pães e bolos, agindo como fermento, fazem parte da fabricação de remédios, ajudam na decomposição de restos de plantas e animais e contribuem no processo de fabricação de bebidas. Então, o que nós podemos observar é que os fungos eles têm diversas importâncias ecológicas, principalmente na questão da fabricação de alimentos, decomposição da matéria orgânica e contribui também para outros quesitos, como até mesmo a produção de bebidas. Bom, nossa aula então encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mais outras informações, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.